Fala, meus amigos, vamos aqui a uma análise especial para destacar aí 6 ações que a gente tem aqui que pode trazer uma boa relação risco-retorno, que tende a trazer uma boa relação risco-retorno, enfim, se resolver não dar um movimento, a gente vai correr um risco razoável, né, ou seja, menor, vamos dizer assim, para o tamanho de retorno que pode ocorrer para essas ações. Lembrando, eu vou destacar primeiramente que o Ibovespa encontra-se em um nível importante de suporte, em uma região importante de suporte, pode vir um pouco mais para baixo ainda, mas já tem algum outro ativo para a gente ficar atento ali, essas 6 ações, uma já até gerando sinal de entrada, e outras ali podendo também já abrir entrada, algumas gerando, aguardando um sinalzinho que eu vou destacar aqui para poder arriscar essa entrada na ponta compradora. Então vamos lá, eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, deixe o seu joinha, compartilhe e lembre-se de comentar aqui embaixo. Você destaca mais algum ativo, além dessas ações que eu vou mostrar aqui? Tem mais alguma que você destaca? Eu lá no final ainda vou deixar um bônus de alguns ativos que estão ali, de certa forma, alinhados para cima, que podem também ser boas alternativas. Então fique comigo aqui até o final. Vamos lá, vamos começar aqui, primeiro trazendo o cenário aqui do Ibovespa. O cenário do Ibovespa, pregão desta terça-feira, dia 11, nós temos aqui o Ibov apresentando alta de 0,8%, sinalização de fundo aqui próximo da região de suporte, já destacada até no radar da semana. Região de suporte importante. Tudo isso aqui é suporte para o Ibovespa. Eu vou jogar no gráfico mensal para ficar um pouco mais claro. Toda essa região aqui é uma região importante de suporte. Além disso, a gente tem o Ibovespa apresentando lá o GPS da tendência, que é algo que eu sempre compartilho aqui com vocês lá dentro do meu perfil no Instagram, e também vocês podem acessar gratuitamente pelo aplicativo DV Invest. A gente tem ele em 85% na parte de venda, ou seja, das 100 ações, 85 estão ainda dentro de uma tendência de baixa. Então tem um risco maior então, para compra, mas aumenta a probabilidade, quando a gente está nesse nível de 85% ou maior, de ter um processo de recuperação de curto prazo. E o Ibovespa está próximo, está já dentro da região de suporte, válido até o fechamento do mês, desde a patamar dos 122 mil pontos, mas torna mais relevante o suporte aqui nessa faixa dos 120.215 para 119.810, conforme destacado no radar da semana. Com base nisso, com base nessa região de suporte, ou seja, um ponto onde o Ibovespa pode começar um processo de recuperação, quais ativos, quais são as 6 ações que eu separei aqui para destacar para vocês? Enfim, tem um risco um pouco maior, sim, mas o retorno, se der certo, tende a ser maior, bem grande. Vamos lá, falando aqui, começando por Sanepar, SAPR11. Já está gerando sinal de alta no gráfico diário. Qual que é a ideia da operação? Ativos que estejam ali ou no gráfico semanal ou no gráfico mensal, dentro de um contexto mais positivo. Então a gente pode perceber aqui que essa ação subiu forte, superou aqui essa zona de resistência no semanal, vem fazendo um movimento de correção que termina alterando a tendência do gráfico diário, mas em cima da região da média móvel exponencial de 10 períodos, após ter testado isso aqui, fez uma correção mais fraca, né? A gente está falando aqui de 4 semanas caindo, quase 4 semanas, 3,5 caindo, e devolvendo só 2 de alta. Então ainda não está tão forte para baixo e começou o movimento de subida de maneira mais forte. Essa seria uma das primeiras alternativas de entrada. Exemplo, vou buscar uma compra aqui, vou colocar o stop aqui abaixo dessa mínima, stop de 3,7%, e buscar pelo menos aqui essa região de topo. O ideal é buscar mais. Quando falo melhor relações com o retorno, é buscar aqui no mínimo 1 para 2, mas melhor ainda se a gente buscar a região de 1 para 3, ou seja, o tamanho do risco, 3 vezes ali o meu objetivo, primeiro podendo fazer uma parcial em 1 para 2 e uma próxima parcial em 1 para 3. Essa é a ideia, ou seja, são operações que têm um risco maior. Por que o risco maior? Porque está dentro do movimento de baixa no semanal, não tem sinal de fundo, e aqui a gente ainda tem essa sinalização do gráfico diário aqui de topo e fundo descendente, apesar de estar tudo dentro desse último movimento aqui de alta, basicamente. Ó. Seguindo aqui para o próximo ativo, então essa seria a primeira opção, tá? E segunda opção aqui que a gente tem, CAN-L3, Camil. Deu uma pancada no pregão passado, fez aqui, poxa, Dalton, mas aqui tem um pivô de baixo, mas está todo ele dentro desse movimento de subida. Aí eu vou para o prazo superior. No gráfico mensal, a gente tem o papel que gerou um sinal de topo aqui, primeiro voltou para cima dessa região, aí vai lá, bate na resistência aqui, dá um sinal de baixa, bate ali na região da média, e na sequência pancada para cima, voltando para o nível de resistência. Beleza, chegou na resistência.
Ok, como é que chegou na resistência? Olhando para um gráfico semanal agora, chegou na resistência com um bom movimento de subida no semanal. A gente tem 1, 2, 3, 4 candles de forte de alta, candles cheios, representando um rompimento de uma região importante. Aí ela vem aqui, bate nesse patamar da média, com essas 4 semanas aqui vindo para uma correção. Então, por enquanto, esse candle assusta. Mas se superar a máxima desse pregão aqui, no pregão dessa quarta-feira, seria uma das alternativas de compra, com stop aqui embaixo, tentando pegar assim, o stop é esse. Assim, se der errado essa operação, você já sabe o tamanho do stop. Se ela der certo, é para vir para romper essa região aqui. Ou seja, você está tentando aqui arriscar na faixa ali de uns 3,7 para pelo menos buscar ali a região de topo ali mais alta na faixa de 8,7. No 1 para 2, você antes de chegar lá nos topos, você já vai ter uma chance de botar uma parcial na operação e tentando pegar 1 para 3 ou mais nessa operação. Lembrando, se der certo, se ela acionar inclusive a entrada, se ela superar a máxima desse pregão. Depois aqui, ORVR3. ORVR3 ativo que também, se a gente olhar para o gráfico diário, está zigue-zague aqui descendente, em cima de uma região importante de suporte. Bateu lá e está aqui tentando gerar um chamado nuvem, nuvem negra não, o piercing, né? Já lembrando dos nomes aqui, do piercing, da perfuração que invade o corpo do candle anterior, superação dessa máxima gera um sinal de fundo que daria para tentar arriscar a entrada. Qual o cenário do papel? Se olha para um gráfico mensal dessa ação, ela veio para cima, 3 meses aqui para cima, ela veio para cima de toda uma região aqui de topos anteriores. E agora ela está testando esse patamar. Como é que está acontecendo esse movimento? Semanal, também aqui, 1, 2, 3, 4 semanas, e aqui são 4 semanas também para baixo, testando toda essa região. Então aqui, é aquele negócio, se ela gerar um sinal de alta lá no gráfico diário, em cima de toda essa região de suporte, dá para arriscar essa compra na expectativa que entre um movimento de subida no gráfico semanal e gere uma boa relação risco-retorno no gráfico diário, ou seja, arriscar algo aqui desse tamanho, esse stop aqui para baixo, tentando pegar um movimento, ou seja, só para cá, para essa região, dá para ver que a distância aqui é muito maior do que o risco que eu estou correndo. Então essa é mais uma alternativa. Lembrando, operações que têm um risco maior, mas devido ao cenário de prazo maior e a região que elas estão testando, podem trazer uma boa relação risco-retorno, inclusive, que é o tema aqui dessa capa, desse vídeo, para possibilidade de compra aqui. Lembrando, já estou destacando o risco dessa operação, o cenário que ela tem, e se der certo, tende a trazer relação risco-retorno. Então, lembre-se de fazer a sua própria análise e tomar a sua decisão. Tá? Depois aqui desse papel, vou falar de CPFE3, essa aqui com a queda um pouco mais forte, beleza? Chegou inclusive a fechar abaixo dessa região de topo anterior e do gap, então foi um sinal mais negativo. Mas ainda olhando para um gráfico ali de prazo maior, gráfico mensal, ela está dentro, tecnicamente, ainda de um fundo ascendente. Ela está gerou um fundo ascendente já nos meses passados, né? Aqui foi um primeiro sinal de fundo, o mês passado foi bom. Então ela vem com zigue-zague ascendente, essa até um pouco mais fraca agora na subida, mas no gráfico semanal também veio aqui para testar toda a região ali para trás, ó. Bom, essa região que era um topo, essa região aqui que virou suporte, virou resistência, agora é uma região que pode virar suporte de novo, gerar um fundo no gráfico semanal. Tem esse fundo? Não tem. Tem esse sinal de alta no diário? Não tem. Tem aqui um candle chamado de Harami Cross no pregão de hoje, que o Harami Cross, se superar essa máxima, seria alternativa de compra com stop aqui, tentando pegar justamente essa subida. Algo semelhante, só que essa aqui um pouquinho mais fraca, um risco um pouquinho maior do que as 3 primeiras que eu apresentei. ENAT3, um outro que está com risco maior por conta do tamanho da tendência aqui de baixo. Ó, tá força aqui para baixo, muita força nesse movimento, começando bem o movimento de subida. Já gerou um fundo, seria a primeira alternativa de compra aqui com stop aqui. A outra aqui mesmo onde se encontra, stop aqui vai ficar um pouco maior, mas tentando pegar um processo inteiro de recuperação. O que apoia essa compra contra a tendência do gráfico diário? O mensal está dentro de um movimento de baixa. A tendência de prazo maior, que é o gráfico mensal, é de alta. Essa ação gerou ali um forte movimento de subida, está dentro de 2 barras muito fortes de subida e fez 2 barras aqui para baixo e está na terceira ainda sem devolver as 2 aqui para cima. Chegou na média móvel aqui do gráfico mensal. No semanal, chance de parar também a queda em cima de um topo anterior e começar um movimento de subida.
as médias ainda, inclusive, até alinhadas para cima, aqui média móvel de menor periodicidade, 10 períodos, acima da de 40 períodos, ambas exponencial. Então, é uma das alternativas, já falando assim, eu peguei as primeiras ali e estou aumentando, vamos dizer assim, o risco da operação. Mas também é outra que, se der certo, pode ser uma operação até de position trade, de tentar pegar um movimento de subida do gráfico semanal. Então entrou aqui, jogou o stop aqui embaixo, já sabe, o stop é maior, 6%, a gente coloca menos capital, tentando pegar algo maior para cima. Se for buscar uma zona de suporte de fundos que foram perdidos, a gente já está falando em relação ao retorno em torno de 1 para 2 pelo menos. Tá? Então é uma alternativa também a NAT3. E TGMA3, que aí também no mesmo formato lá da NAT3, vem até olhando para um gráfico semanal com zigue-zagues descendentes. Ó. Poxa, tendência já de baixo, um pivôzinho de baixo aqui. Só que ainda foi mais fraco do que foi toda essa subida aqui. Vamos pegar um gráfico mensal, essa que tem um risco um pouco maior. O gráfico mensal está aqui patinando, está em cima, já perdeu a média, já perdeu os fundos anteriores. O que chama atenção? O risco dela, assim, eu vou arriscar aqui embaixo, é uma operação contra a tendência, seja do diário, seja do semanal. Stop aqui, então eu estou indo vamos dizer assim, com risco menor para com risco maior. As que estão um pouquinho mais alinhadas para cima no prazo maior, e essas aqui que precisam realmente começar um movimento muito forte, como Enat 3 e a última aqui, TGMA3. Então entrou comprando aqui, o stop fica aqui embaixo. Qual é a ideia? Uma operação de prazo maior. Tentar segurar mais essa posição. Prazo maior, assim, de position trade, de tentar pegar pelo menos 1 para 3 aqui nessa posição, arriscando um pouco mais aqui. 1 para 3 é o tamanho do risco da operação, a gente está falando ali na faixa de 2,4, pode até aguardar a superação da máxima desse candle aqui, que aí daria na faixa de 3% de stop, e aí tentando pegar pelo menos duas vezes o risco da operação. O ideal é de 3 para cima para essa possível operação. Essa aqui é que tem um risco maior. Então as outras são, vamos dizer assim, na minha opinião, são um pouco mais interessantes, vai depender do perfil de cada um. E aí, você tem mais ativos? Eu tinha comentado aqui com vocês que eu falaria de outros papéis que ainda podem justamente trazer essa possibilidade de entrada, que estão um pouquinho mais alinhados nos prazos acima, só que elas já geraram o sinal de alta. Vou falar aqui alguns. BRFS3, gerando sinal de alta no pregão de hoje. Marfrig também está fazendo algo nesse sentido. Tem duas ali do setor imobiliário, essas duas do mesmo setor, inclusive com JBSS3, nesse setor está um pouco mais forte. Marfrig, JBS e Brasil Foods. E as outras duas ali do setor imobiliário, está ali de olho para gerar um fundo no gráfico diário, seria Curi 3 e também a DIR 3. Então são esses ativos aí que seriam o bônus aí de ficar de olho, no sentido de buscar entrada aí com o Ibovespa no suporte. Não é uma garantia que o Ibovespa vai se recuperar, mas destacando aqui possibilidades de entrada que vocês podem buscar, se forem aprovados aí nos critérios aí de vocês também. Então é isso. Curtiu essa análise, esse formato? Deixa um like, deixa um joinha, comenta aqui embaixo se você gostaria de análise mais nesse sentido aqui também, destacando algumas ações, seja para venda, seja para compra, um bloco aí de ações que você tenta aproveitar um momento do mercado, seja para baixo ou seja para cima. Comenta aí. Valeu, abraço.